queridos alunos do curso técnico em confeitaria do IF Sul de Minas, campus Mozambique, sejam muito bem-vindos à nossa terceira semana de trabalho da disciplina Alimentos e Nutrição. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar com um assunto que é de amplo conhecimento, os alimentos diet, light e os alimentos funcionais. Apesar da ampla divulgação sobre esses alimentos, ainda existem muitos conceitos errados, preconceitos e mitos em relação aos alimentos light e diet. E o técnico em confeitaria não deve confundi-los. Vamos então falar de algumas considerações sobre os termos diet e light. Os alimentos diet, eles são utilizados para produtos com fins especiais, ou seja, para condições fisiológicas, metabólicas ou grupos populacionais específicos, como alimentos diet para diabéticos, alimentos diet para hipertensos. O termo light é usado para indicar uma informação nutricional complementar em produtos de consumo de um modo geral da população. Vamos então aos conceitos. O termo diet, o alimento diet, geralmente é produzido pela indústria e é isento ou apresenta quantidades bem pequenas de determinados nutrientes, por exemplo, açúcar e gordura. Entretanto, os alimentos diet nem sempre quer dizer que possuem baixas calorias. Eles são criados para grupos específicos que devem seguir uma dieta com redução ou restrição de determinados nutrientes. Por exemplo, uma pessoa com taxas altas de colesterol, ela deve consumir alimentos com quantidade mínima de gorduras. Ou seja, alimentos diet são alimentos para fins especiais. Eles são formulados, processados pela indústria e recebem modificações no conteúdo dos seus alimentos de forma a atender às necessidades nutricionais das pessoas com condições metabólicas e fisiológicas específicas. E para ser um alimento diet, a indústria tem que seguir algumas normas, algumas regulamentações da Anvisa. Assim, o termo diet somente pode ser utilizado para algumas categorias de alimentos. E a Anvisa considera essas categorias como alimentos para dietas com restrição de nutrientes, alimentos para controle de peso e alimentos para ingestão controlada de açúcares. São exemplos de alimentos para fins especiais, ou seja, alimentos diet, algumas geleias para dietas com ingestão controlada de açúcar e também alguns pós que a indústria prepara para sopas para pessoas que tenham restrição do sal, o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Agora vamos falar dos alimentos light. Os alimentos light, eles apresentam redução no valor calórico de no mínimo 25% em comparação ao alimento tradicional. Mas também podem ser chamados de alimentos light aqueles que trazem redução também de no mínimo 25% de outros nutrientes, como gorduras, como açúcares. Assim, uma pessoa que precisa perder peso, por exemplo, ela deve optar por produtos light com redução de açúcares. Esses alimentos, eles podem trazer nos seus rótulos a informação nutricional complementar. E o que seria isso? A informação nutricional complementar é uma opção que a indústria tem de descrever nos seus rótulos informações que podem ressaltar o conteúdo absoluto ou relativo de determinados nutrientes ou valor energético dos alimentos que ela embala. Por exemplo, ela pode informar que o alimento é fonte de cálcio, que é rico em ferro, que é reduzido em calorias ou outras informações que são características daquele produto. Assim, podemos considerar que o termo light é um tipo de informação nutricional complementar e é sinônimo de reduzido. Mas, para a utilização do termo light no rótulo de alguns alimentos, a indústria deve seguir algumas resoluções da Anvisa. Por exemplo, a Resolução 54 de 2012. A Resolução
54 de 2012 determina que um alimento pode ser reduzido ou light em valor energético, açúcares, gorduras totais, gorduras saturadas, colesterol e sódio. E somente nesses nutrientes. A indústria não pode reduzir o alimento em nutrientes essenciais. Ainda segundo a resolução 54, o alimento não pode ter apenas o termo light no seu rótulo. Quando vier no rótulo o termo light, ele deve ser seguido da informação completa, ou seja, exatamente qual nutriente foi reduzido e qual foi a redução desse nutriente. Por exemplo, o alimento light em açúcar. Então, ele deve vir a complementação, se for 30%, light, redução de 30% em açúcar. Mas vamos ficar atentos, queridos alunos, porque a expressão diet no rótulo de um alimento não significa necessariamente que ele é reduzido em açúcar, como muitos de nós podemos acreditar que seja isso. Da mesma forma, a expressão light no rótulo de um alimento não significa necessariamente que ele é pobre ou reduzido em gordura. Devemos ficar atentos à tabela completa da composição nutricional, que é obrigatório nas embalagens dos alimentos. E ainda, vale ressaltar que uma informação nutricional complementar, ela é para chamar a atenção do consumidor sobre a qualidade nutricional específica do alimento. Ela não traz, na verdade, todas as características desse alimento. Por exemplo, um alimento diet com a redução de açúcar, ele pode ser altamente rico em gorduras, inclusive em sal. Assim, não é possível determinarmos que um alimento é melhor ou pior que o outro em questão nutricional apenas por uma informação nutricional complementar. Agora vamos falar dos alimentos funcionais. O que são os alimentos funcionais? Para o Ministério da Saúde, os alimentos funcionais são aqueles que trazem efeitos benéficos específicos para o nosso corpo, além das suas funções nutricionais básicas. Entretanto, queridos alunos, não basta o consumo do alimento funcional específico se nós não tivermos uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, como falamos na primeira semana. Por exemplo, uma pessoa que deseja ou que precisa perder peso, além do alimento funcional específico, ela também precisa ter uma dieta mais pobre em açúcares, em doces, né? Ou seja, mais pobre daqueles alimentos do topo da pirâmide alimentar, como vimos também na primeira semana. Agora vamos falar das fontes e funções dos alimentos funcionais. Entre os principais alimentos funcionais, nós temos as isoflavonas, que são compostos muito semelhantes ao estrogênio, ao hormônio feminino. Inclusive, por isso, ele está associado à ação de reduzir sintomas da menopausa. As isoflavonas são componentes básicos da soja e derivados. Também temos os ácidos graxos essenciais, ômega 3, que estão relacionados diretamente à redução do LDL, que é o colesterol ruim. Eles também têm ação anti-inflamatória e é indispensável para o desenvolvimento do nosso cérebro, principalmente na fase mais inicial da nossa vida, principalmente em recém-nascidos. Esses ácidos são encontrados principalmente em peixes marinhos, como sardinha, salmão e outros alimentos. Outros alimentos funcionais contêm o licopeno, que além de antioxidante, também reduz o colesterol e certos tipos de câncer, como o câncer de próstata. Aí chama a atenção dos rapazes da importância de consumir alimentos como tomate, goiaba, os alimentos vermelhos de um modo geral. Também temos indóis e isotiocianatos, que são importantes principalmente na proteção contra o câncer de mama. E estão presentes na couve-flor, no repolho, brócolis e outros vegetais verdes. E ainda as fibras solúveis, que são importantes alimentos na proteção do câncer de colo, câncer intestinal. E está presente
principalmente nos cereais integrais, em trigo e hortaliças com talos, frutas com cascas. E ainda os alimentos funcionais como prebióticos e probióticos que atuam diretamente no intestino, ajudando na microflora intestinal e favorecendo o funcionamento habitual do intestino. Estão presentes nos leites fermentados e também em alguns vegetais. Outro alimento funcional importante, o tanino, que atua como antioxidante e antisséptico e está presente na maçã, no sorgo, manjericão e outros alimentos. Também não podemos deixar de mencionar os compostos sulfetos alílicos que estão presentes no alho e na cebola e são importantes na redução da pressão sanguínea e do colesterol, prevenindo assim doenças cardiovasculares, além de reduzir o risco de câncer gástrico. Por hoje é isso, queridos alunos. As referências que nós utilizamos são estas. Não deixem de consultar o material disponível no seu ambiente virtual. Lembrando que essa semana nós temos uma avaliação e, principalmente, não deixe de consultar o tutor. Ele está sempre à sua disposição para tirar suas dúvidas. Muito obrigada, um abraço a todos, uma boa semana.